como que é a grade do curso, como é cursar, se é difícil, se é fácil, se tem muita matemática. Então agora eu vou falar um pouquinho para vocês da grade, então vocês já vão ter uma noção de como que é. Então se você aí tem interesse em cursar processos gerenciais, claro que depende, a grade vai depender muito da região. Então eu moro no Rio Grande do Sul e eu curso processos gerenciais no Instituto Federal de Feliz. Então, mesmo dentro do Rio Grande do Sul, dependendo da cidade, já vai mudar um pouco a grade, porque eles pegam muito do contexto do que a região precisa. Então, aqui onde eu moro, a grade é um pouco diferente já do que da região de Porto Alegre, que eu já dei uma olhada, então eu vi que muda algumas cadeiras. O curso de processos gerenciais, então, ele é um curso tecnólogo que vale como superior e ele tem a duração de 5 semestres aí, que dá 2 anos e meio. Então, no primeiro semestre, eu tenho aqui a minha grade, a gente teve algumas cadeiras mais básicas, assim, como introdução mesmo ao curso, que é inglês, matemática aplicada, informática aplicada, que é mais informática básica, assim, por questão de PowerPoint, Excel, essas coisas básicas para a gente poder realizar os trabalhos. Introdução à administração, que é a única cadeira que tinha mais a ver com a parte de processos gerenciais mesmo as outras eram mais básicas. Português e redação técnica e introdução ao direito. Então, nesse primeiro semestre, eram essas as cadeiras que a gente tinha. No segundo semestre, então, a gente já tinha cadeiras mais voltadas para o curso mesmo, que era, então, contabilidade, matemática financeira, planejamento estratégico, gestão da produção e operações, comportamento organizacional e direito empresarial. No terceiro semestre, então, a coisa já vai ficando mais elevada. Então, a gente já tinha estatística aplicada. É importante falar que nesse terceiro semestre, então, por conta da pandemia, eu comecei a cursar em 2019, fevereiro de 2019. Então, os 2 primeiros semestres eu tive presencialmente, todas as noites, das 7 horas às 10h30. Só que nesse terceiro semestre já, então, a gente já estava com a pandemia aí. A gente teve menos de um mês de aula, acho que foram umas 2, 3 semanas. E então já fechou tudo por conta da pandemia, a gente já teve que ficar em casa. E acabou que esse semestre a gente perdeu. Então, só depois, no próximo semestre, que foi ali no fim de 2020, que eles decidiram então colocar, e enquanto isso eles foram se adequando para a gente poder ter as aulas de forma EAD. Então, um semestre a gente perdeu e daí depois, né, esse terceiro semestre a gente já estaria no quarto, mas então é como aquele foi dado como perdido. E esse terceiro, então, eles colocaram EAD e a gente pôde fazer. Então, esse terceiro semestre eu fiz, que tinha estatística aplicada, marketing 1, sistema de informação gerencial, metodologia de pesquisa, gestão de pessoas 1 e direito do trabalho. Então, esse foi o primeiro semestre que a gente teve à distância. Agora eu já estou no quarto semestre, então a gente continua fazendo à distância. Ainda não voltaram as aulas presenciais nos institutos federais, apesar de que as escolas normais, estaduais e as creches já retornaram às normalidades de aula presencial, mas o Instituto Federal ainda decidiu não retornar às suas atividades presenciais e a gente continua então com as aulas EAD. Nesse quarto semestre, então, a gente tem administração financeira, marketing 2, gestão da qualidade, planejamento, programação e controle da produção, que isso seria o PCP, gestão de pessoas 2, e uma cadeira optativa que tem, que nesse semestre é administração de serviços,
que eu estou fazendo ela também, apesar de ser optativa, eu optei por fazer. Nesse quarto semestre, a gente já começaria a desenvolver o nosso projeto de TCC, mas como ainda não retornou às atividades presenciais e o TCC ele precisa do acompanhamento de um professor, né, que vai estar nos acompanhando em todo o projeto de TCC, então a gente ainda não começou a desenvolver o nosso TCC. Acredito que quando voltar, talvez vai voltar logo, a gente não sabe, ainda não tem nenhuma previsão, mas se voltar, então a gente vai começar o projeto então de forma presencial. Eu não sei se eles têm em mente voltar às aulas, porque nesse semestre eles fizeram um período mais curto em meses. Normalmente as aulas sempre retornam em fevereiro, assim, pelo dia 15, 16 ou até 20 de fevereiro. E esse ano, então, eles começaram as aulas no dia 18 de janeiro e esse semestre ele vai até ali por volta do dia 15 de abril. Então, ele é um período mais curto em meses, mas em horas vai dar o mesmo tempo. Então, eu não sei se depois desse tempo eles planejam retornar às atividades presenciais, por isso que eles colocaram um tempo menor. E então a gente vai poder fazer o projeto de TCC ou vai ficar para depois, né? Eu ainda não sei como vai ficar essa situação, mas a gente já deveria ter começado e a gente ainda não começou. No quinto semestre, então, que é o último, a gente tem as cadeiras de planejamento e controle financeiro, comportamento do consumidor, empreendedorismo e a oficina de produção científica e a cadeira de gestão ambiental. Nesse quinto semestre, então, é o semestre que a gente termina o TCC. Tem um tempo, assim, pra gente defender a nossa tese de TCC. Então, como eu já disse, eu não sei como vai ficar a questão do TCC, mas a gente já deveria estar fazendo e terminar ele no final do ano para defender até aí janeiro, fevereiro o nosso TCC. Mas então a gente não sabe ainda como vai ficar. Mas então aqui para minha região, essas as cadeiras que a gente tem para o curso de processos gerenciais. Eu já dei uma pesquisada na internet antes de eu começar a cursar esse curso de processos gerenciais e eu não achei muitos vídeos que falassem sobre o assunto. Eu até cheguei a ver um vídeo onde a menina falava a grade dela, mas dava pra ver que é bem diferente da minha, então. Mas o que a gente tem que ter em mente, assim, é que, apesar de variar de lugar para lugar, sempre o curso vai ser voltado para a parte administrativa. Então, assim, para quem quer ser um gerente ou até alguém que queira ter o próprio negócio, ele é um curso muito bom, assim. Então, ele sempre vai ser focado nessa parte administrativa. Eu sempre falo que ele é como se fosse uma administração em menos tempo, porque a maioria das pessoas não conhecem esse curso, então elas ficam, processos gerenciais, o que faz um curso de processos gerenciais? Então, para não ter que ficar dando toda uma explicação, eu sempre falo que é uma administração em menos tempo. Eu espero que esse vídeo tenha ajudado você que está pensando em cursar processos gerenciais e que tenha dado uma esclarecida para você.